esta estação de solda que nós utilizaremos e este Estamos aqui na nossa bancada, na bancada da... Pessoal, boa noite. Eu estou gravando aqui este vídeo às 20 horas e 33 minutos. Esta placa é uma placa de comando de um portão eletrônico. Olá, amigos. Vou falar para vocês hoje a respeito deste fantástico circuito integrado. E diga-se de passagem, há muita informação já na internet, no YouTube sobre ele. No entanto, o que irei apresentar para vocês vai um pouco além de um circuito. Quero deixar um conceito. O conceito de que com a associação de circuitos podemos desenvolver e colocar em prática qualquer ideia. Como vocês podem ver, temos aqui um circuito simples de chaveamento a partir do sensoriamento da rede elétrica. você pode controlar o nível de uma caixa d'água, né? É só substituir o resistor variável por sensores. Sensor de boia, sensor de contato com a água, que de repente vai variar a resistividade da tensão em cima da base, né? A aplicação da tensão em cima da base do transistor, e vai também disparar o relé, ou seja, comandar uma determinada carga, seja uma bomba. Antes de partir para as ATX, vamos conhecer uma fonte AT. O circuito dela se parece bastante, por isso o conhecimento do circuito da fonte AT facilitará o entendimento das ATX, que em sua maioria usam o mesmo circuito, com a adição de uma fonte stand-by e um regulador de 3.3 volts. Esse é o esquema de uma fonte AT das mais simples. Essa é a parte da entrada da fonte. A maioria das fontes são exatamente igual nessa parte, e em alguns casos não há um filtro de linha com bobinas e capacitores na entrada. Resistores. Dispositivo eletrônico cuja função é oferecer oposição à passagem de corrente elétrica, associação
Associação de resistores em paralelo. Na associação de resistores em paralelo, todos os resistores estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Em seus terminais. De forma similar aos resistores, os capacitores também possuem séries de números básicos que geram os valores dos capacitores encontrados comercialmente. Para diminuir a tensão CA, usamos um transformador. Como você reduz a tensão CC? Usamos um conversor Buck. O que é um conversor Buck? Neste vídeo, exploraremos o processo de design e funcionamento de um conversor Buck, que é usado para... Então, adicionamos um capacitor em paralelo. Este é um capacitor que deve manter a diferença de potencial constante, e para isso trabalhará a corrente. Quando o interruptor fecha, a tensão aumenta para 5 volts. Para resistir a este efeito, o capacitor faz fluir a corrente, elevando o outro terminal para 5 volts. Isso é possível devido aos campos elétricos que são gerados no capacitor, mas não pode fluir a corrente por muito tempo, pois as placas ficam carregadas e logo a corrente reduz. Este ciclo se repete infinitamente, enquanto a energia do circuito estiver ligada. Em alguns modelos e famílias de transistores, esta diferença entre suas características podem ser muito pequenas, de modo que em alguns casos, um multivibrador estável constituído com tais componentes não consiga entrar em oscilação, visto que a pequena diferença de ganho existente entre os transistores pode não ser suficiente para dar partida ao circuito. Este inconveniente pode ser contornado, modificando os valores dos resistores de polarização. Existem vários tipos de multivibradores estáveis. Alguns são implementados através de cotas lógicas, enquanto outros são implementados por circuitos de temporização dedicados. Sempre vem aquela dúvida: por onde começar? É muito comum deparar com situações que nos deixam com os cabelos em pé ao diagnosticar um defeito, seja em qualquer tipo de equipamento eletrônico. Mas hoje trataremos do diagnóstico para a maioria dos televisores Samsung, mais precisamente dos modelos apresentados na tela. Você verá o passo a passo para chegar ao defeito. Mas antes, peço a você, se ainda não é um inscrito do canal, se inscreva, deixe um like se gostar e faça um comentário, você será muito bem-vindo. Então vamos lá. Roda a vinheta. Montagem eletrônica no papel. Este tipo de montagem é pouco utilizada, porém é bem didática e serve principalmente para nível de execução de pequenos projetos, e pode ser feita para testes experimentais instantâneos. Para sua execução, basta aplicar o diagrama direto no papel ou preferivelmente no papelão por ser mais rígido.
Vamos inicialmente entender como iniciou este grande feito na história. Julius Edgar Lilienfeld patenteou um transistor de efeito de campo em 1926, mas não foi possível construir um dispositivo de trabalho naquele momento. O primeiro dispositivo praticamente implementado foi um transistor de contato pontual inventado em 1947 pelos físicos estadunidenses John Bailey, Walter Brattain e William Shockley. O transistor revolucionou o campo da eletrônica e abriu caminho para rádios, calculadoras e computadores, menores e mais baratos. O transistor está na lista de marcos do IEEE, Global History Network, que juntamente com Bailey, Brattain e Shockley dividiram o Prêmio Nobel de Física, em 1956. Mas, não vamos nos aprofundar na história. Iremos falar um pouco mais sobre o transistor propriamente dito. O transistor é um dispositivo semicondutor, geralmente feito de silício ou germânio, usado para amplificar ou atenuar a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos. Olá pessoal, estamos aqui com um diagrama esquemático do amplificador Titânio T2000. É um esquema elétrico e nós começaremos a analisar. Temos aqui duas páginas do diagrama esquemático do Titânio. Nós temos aqui algumas características especiais de alguns circuitos integrados. No caso aqui nós temos este circuito integrado, que, diga-se de passagem, é um circuito integrado que contém dois amplificadores operacionais e quando há um curto, a fonte de alimentação manda uma corrente contínua alta em cima dos alto-falantes, e este circuito aqui tem essa função, a função de detectar este DC, essa corrente contínua, e ativar um relé, e esse relé aciona a bobina do relé desativa o alto-falante. Então, vamos agora dar início à análise de um diagrama esquemático de uma TV LCD 32 polegadas. Esse diagrama que eu escolhi aqui aleatoriamente é da CCE. A gente vai fazer as primeiras observações. Vocês vejam que esse diagrama é bem feito, bem complexo, mas eu quero tirar para o aprendizado de vocês algumas características fundamentais na análise do diagrama esquemático. Vamos analisar aqui esse diagrama em blocos de uma TV de tubo, ou seja, que utiliza o cinescópio como projeção de imagem. Aqui nós temos os blocos divididos, cada bloco com a sua denominação, e nós vamos então e nós temos um estágio que é comum a todos os setores, que é a fonte de alimentação. Nós podemos observar, sim, ainda há aqui o microprocessamento dos circuitos de comando, ou seja, todo o comando da TV é feito dentro de um microprocessador, que é um bloco também de um circuito integrado, que vem com todos os comandos necessários para estabilizar a imagem no cinescópio, escolher canais, brilho, volume, etc. Pessoal, nós temos aqui um simulador de circuitos eletrônicos do Proteus. Eu quero que vocês entendam um conceito, e este conceito ele vai ser aplicado na análise de circuitos. Então é importante vocês entenderem isto. Alguns alunos eles já têm um conhecimento um pouco mais avançado e outros ainda estão na situação primária, ou seja, iniciando
o curso de eletrônica e não entendem ainda muita coisa, se bem que este mini curso que eu estou aplicando sobre análise de circuito requer um certo conhecimento. Mas vamos lá. Nós temos aqui um conjunto de baterias que nos fornece 12 volts. Então esse é um princípio elementar. Alimentação dos circuitos eletrônicos. Nós temos que ter todos os circuitos com todas as tensões e corrente suficiente necessária para o funcionamento do bloco ou do equipamento em si. Nós temos aqui uma chave, nós temos aqui um fusível com capacidade de 1 ampere. Nós temos aqui um amperímetro que vai medir o consumo deste bloco, e este bloco está representado por uma resistência de 150 ohms, ou seja, nós temos um circuito, nós temos uma resistência ohmica que caracteriza aquele circuito, né? O que coloca ele no limite de curto ou de situação normal. É isso mesmo que vocês estão vendo. Eu estou liberando o projeto GE20, ou seja, o Geofone, um projeto que foi realizado pela Amplimatec, de minha autoria, e eu estou liberando para vocês que estão inscritos no meu canal. Então nós temos um pré-amplificador e temos também um amplificador para o fone de ouvido, que tudo isso nos dá uma sensibilidade, um ganho de 400 vezes. Uma captação de ruído, né, não desejado, também muito boa, que no caso aqui isolaria o ruído que a gente deseja através do pré-amplificador com uma frequência ajustável. Então isso facilita. E nós temos um carregador também que faz parte do projeto, e esse carregador ele tem uma capacidade aí de nos entregar 9 volts a 1 ampere, que é o suficiente para alimentar o circuito. Então este é o manual que eu vou disponibilizar também juntamente com todo o projeto, ok? Então vocês terão em mãos um projeto de altíssima qualidade liberado para vocês montarem. Então eu peço a contribuição de todos, curtindo, visualizando e se inscrevendo no canal, para que a gente possa, ao atingir 1000 possam se aprofundar mais, que o saber ele não é limitado, nós podemos ainda ir muito além do que está aí, e eu desejo para vocês muitas felicidades em seus projetos. Interessarem pelo projeto, entrem em contato comigo pelo WhatsApp, e eu fornecerei e vocês poderão praticar tudo que vocês viram na teoria. E é bom salientar que é uma teoria que funciona na prática, porque não adianta expormos para vocês as teorias, aquelas teorias longas e intermináveis, mas
mas que quando é levado para a prática existe muitas falhas. Então, este é o projeto da fonte em pauta, o projeto da fonte automotiva 120 amperes. Nós estamos aí com 225 variando na corrente alternada de entrada da rede. Este é o projeto já todo montado. Nós estamos utilizando um sensor shut para captação da corrente. Nós estamos aí com 12,4 e 114 amperes, 12,4 volts a 114 amperes. Esse sensor shut aí, ele é apropriado para 150 amperes e nós estamos retirando aqui no momento 122 amperes, variando 126 já ajustado a 13,9 volts. Na água, uma resistência, uma carga resistiva de níquel cromo refrigerada à água. Tirei da água, vocês vão ver a corrente circulante, encandeceu a resistência, coloquei novamente na água